Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso é o verso de número 8. Atos 1, verso 8. Eu quero, enquanto os irmãos procuram, deixar uma palavra de gratidão a Deus por poder estar nesta casa de oração, cultuando juntamente com os irmãos. Eu sou grato a Deus pelo privilégio. É um privilégio estarmos na casa de Deus. Não existe lugar melhor no mundo onde nós poderíamos estar do que estar na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do vosso pastor, pastor Tiago. Obrigado, pastor, pelo convite. Que Deus em Cristo abençoe o senhor, a sua casa, a esposa, a família, aos obreiros desta casa e os que aqui estão, e a cada irmão aqui, cada lar, família representada por cada um de vocês. Que a bênção de Deus te alcance onde você estiver, alcance a sua família, e que nós possamos sair daqui com uma porção da palavra do Senhor. Que Deus fale conosco, segundo a necessidade de cada coração aqui nesta noite. Agradeço a Deus pela vida da minha família que me acompanha, aproveitando que os filhos estão de férias, aonde estivermos neste mês, vamos levar a família junto. E eu sou grato a Deus por isso. Quantos acharam? Dizem amém. Atos 1, 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido, mas Deus tem uma porção dentro desta palavra para nós aqui. A Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que Jesus está no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que Jesus está é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu estou falando de um momento, e Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, ele não está, ele é. Ele é vencedor. Vencedor por quê? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode falar que o gigante afrontou, que o leão rugiu, que o vento soprou, o barco balançou, mas no final sempre tem culto de ação de graça na casa de crente. Porque Deus não perde batalha. Então, olhando para esse texto, Jesus está se despedindo dos discípulos. O Senhor, quando veio aqui, ele veio com um propósito. Diga comigo, propósito. Diga, propósito. Porque se for para mim sair da minha casa, andar 3h30 de estrada e vir aqui só porque eu vim pregar, era melhor eu ter ficado na minha casa. Se for para mim vir na casa de Deus e ver quem eu quero ver, é melhor eu ficar na minha casa. Quando eu sair da minha casa, eu saio com um propósito, entregar o que é dele e receber o que ele tem. Nós não podemos vir na casa de Deus e ficar disperso, meu irmão. Porque talvez o que você pediu a semana inteira, em uma fração de segundo, que o anjo passa com a bandeja entregando para você o que você pediu. Então, ele veio com um propósito. Se nós fôssemos pontuar tudo que Jesus veio fazer, nós viraríamos à noite. Porque João vai dizer que se tudo o que ele fizesse fosse ser registrado, os livros da terra não conteria tamanha obra que ele fez. Mas só para os irmãos entenderem, o Senhor, quando ele esteve aqui, um dos propósitos foi dar ponto final na dispensação da lei e inaugurar a dispensação da graça. Foi fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso. Por quê? Porque aquele contato estava incomodando. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? A Bíblia diz que quando o rico e o Lázaro morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. O que separava era um grande abismo. A Bíblia diz que o rico chega na porta do Hades e fala para Abraão, que está lá na porta do seio de Abraão: dá para você chamar Lázaro para mim aí? Aí Abraão diz: não, quem está aqui não conversa com quem está aí. E quem está aí não conversa com quem está aqui. Então fala para ele colocar só um pinguinho de água na ponta da minha língua, que o negócio aqui está quente mesmo. Também não. Quem está aí não tem contato com quem está aqui. E quem está aqui não tem contato com quem está aí. Aí já cai a doutrina do espiritismo da reencarnação. Aí ele diz assim: então deixa eu voltar só para falar para minha família que o inferno existe de verdade. O Abraão diz: não, também não. Teve culto, você não foi. Teve apelo, você não aceitou. Você não se converteu porque você não quis. A palavra foi pregada, você não acreditou. Agora já era. O céu olhou e o céu disse: esse contato aí está incomodando. Quando eu for aí, eu vou cortar isso aí. E cortou. A Bíblia diz que Jesus está na cruz do Calvário. Um ladrão à direita, outro à esquerda, Jesus na cruz do meio. A Bíblia diz que um olha para Jesus e diz o quê? Tu diz que é filho de Deus. Se tu és mesmo, prove. Desça da cruz, salva a ti, a nós também. Aí nós vamos crer em ti. Jesus nem respondeu. Mas o que estava na outra ponta olhou para ele e disse: amigo, não fala isso não. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele é inocente. O senhor lembra de mim quando entraras no teu reino? Parece que vê Jesus dizendo: eu vim para isso. E não vai ser amanhã não. É hoje mesmo que você estará comigo no paraíso. Ou seja, um dos propósitos foi fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso. Um dos propósitos que o Senhor veio fazer aqui foi vencer o inferno, foi vencer a morte, foi vencer o diabo. Eu não vou falar do diabo e do inferno, que o horário não permite, também não vim falar deles. Mas eu preciso dar uma pincelada aqui. Um dos propósitos que o Senhor veio aqui foi vencer a morte. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado,
Era em vão nós estarmos aqui numa quarta-feira, 8h30 da noite, gritando para alguém que está morto. Era em vão o dia que nós erguemos a mão para aceitá-lo como Salvador. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão uma vez por mês nós nos reunimos aqui para tomar parte do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque ele só seria mais um morto adorado. Mas o nosso Jesus não. A Bíblia vai dizer que no terceiro dia, se eu fosse você, eu dava glória por esta palavra. Sabe por que essa palavra merece um glória avivado, irmãos? Porque se os kardecistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito aqui, jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, está escrito aqui, jaz Buda, descansa em paz. Mas se o crente for no túmulo de Jesus, é para passear. Eu estive lá 2 vezes e eu vi escrito na plaquinha, abracei a plaquinha e tirei foto. E estava escrito, ele não está mais aqui, ele já Oh, glórias ao nome de Jesus. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Ele veio vencer o inferno, ele veio vencer o diabo, ele veio vencer a morte, ele veio com propósito. Repita, irmão, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Ele veio com propósito, ele veio com. E um dos propósitos que o Senhor veio aqui foi inaugurar a igreja. E eu peço a tua atenção para você não distorcer minha linha de raciocínio e dizer que eu falei heresia. Então, um dos propósitos na qual o Senhor veio aqui foi para inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te traduzir. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua, mas tu não viu a vitória ainda. Porque não tem hora que parece que Deus quer passar o mel na nossa boca, irmão. O gigante está afrontando, o barco está balançando e Deus diz, não temas que a vitória já é tua. Aí você diz, mas como que a vitória já é minha, sendo que eu estou vendo só a muralha? Deus está dizendo, atravessa a muralha pro lado de cá, que eu estou te esperando que a vitória que eu já falei que é tua. Ou seja, já está nos planos de Deus. Não chegou na tua mão, mas já está nos planos de Deus. Só não está atuando. A igreja é a mesma coisa. O Senhor, quando veio aqui, ele veio inaugurar a igreja. Na verdade, a igreja, a Bíblia vai dizer que ela foi eleita antes da fundação do mundo. Mas muito embora a igreja foi eleita antes da fundação do mundo, ela não está atuando desde antes da fundação do mundo. Você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus um dia chama os seus discípulos, para mim, irmãos. Primeira pesquisa do Ibope, quem fez foi Jesus. Jesus chegou nos discípulos e disse assim, ó, saem por aí, faz uma pesquisa perguntando para os homens o que eles acham que eu sou. O que eles pensam que eu sou? Saíram e voltaram com a enquete. Olha, ou tu és Elias, eu ia pedir para não fazer fundo, por favor. Ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Para todo mundo que nós perguntamos, tu és profeta. Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês? Anda comigo, viaja comigo, come comigo, aprende comigo, o que eu sou para vocês? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele usa o pronome pessoal, sois sobre esta pedra, vírgula, eu edificarei a minha igreja. Por que ele disse eu edificarei? Porque a igreja não estava atuando. Eu vou tentar te explicar. Não, quantos estão entendendo? Dizem amém. Eu vou tentar te explicar melhor. Eu comparo a igreja com uma mulher. Porque Deus, quando vai coroar a criação, o que a Bíblia diz? Deus olhou e disse assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, vírgula. Aí está escrito assim, e macho e fêmea os criou. Mas cadê a fêmea, irmãos? Sendo que a fêmea foi feita no capítulo 3 e está dizendo que a fêmea já foi feita no capítulo 2. A fêmea não foi feita no 2, a fêmea foi feita no 3. Mas a Bíblia vai dizer, e macho e fêmea os criou. Então cadê a fêmea? A fêmea estava escondida no Adão. E quando Jesus veio aqui, cadê a igreja? A igreja escondida em Jesus. A mulher escondida no homem, a igreja escondida em Jesus. Um dia Deus desce para visitar o Adão. E ele vê cada animal macho andando com a sua fêmea e o Adão andando sozinho para lá e para cá. Deus olhou e disse o quê? Não é bom que o homem esteja? Vem cá, Adão. Deu-lhe uma anestesia geral. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher. Nota de rodapé. Primeira da luz não foi as irmãs, foi o Adão. Mas para livramento dos homens foi uma vez só, irmãos. Daí, se eu fosse os homens, tinha dado um glória pelo livramento, irmão. Porque o homem não aguenta essas coisas. Deus nos livrou, graças a Deus. Homem não aguenta dor de dente. Homem não aguenta ir no dentista. Eu estou para dizer que tem irmã aqui que esse ano, uma vez por mês, já foi no médico. Tem homem que faz os últimos 10 anos não apareceu nem na porta do consultório. E não adianta as irmãs rir da gente, porque para isso tem uma explicação. Nós somos feitos do barro. E o barro, irmão, pode ser firme como for. Mas se mergulhar o barro na água e esquecer, o barro derrete. Nós também derretemos, nós somos sensíveis, irmãos. Olha quanta murmuração, pastor, contra a gente. Agora as irmãs são diferentes. As irmãs aguentam, porque as irmãs foram feitas do osso da costela. Agora os homens foram feitos do barro, irmão. Só que, volta comigo aqui. Adão, quando desperta da cirurgia, vamos dizer assim, Adão olhou para Eva e disse, eu estou sentindo que você saiu daqui. Você é carne da minha carne. E ossos dos meus, e a igreja de Jesus. Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra. Quando ele exclama, está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra bebendo sangue inocente começou a tremer. Foi o que Jesus disse, um dia se os homens se calarem as pedras, clamarão. No Monte Caveira não tem uma pedra inteira. A montanha é grande, mas ela é porosa, trincada, lascada. Como se ela estivesse dizendo, um dia os homens se calou. Nós nos rachamos todo, mas nós falamos que quem passou por aqui, ele era o Filho de Deus. A Bíblia diz que o soldado romano veio e enfiou a lança do seu lado. E quando ele arranca, o texto vai dizer que saiu todo o sangue, toda a água.
A Bíblia vai dizer que naquele instante, como do lado do Adão nasceu a mulher, do lado de Jesus nasceu a igreja. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó, eu edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Levanta a mão e recebe a profecia. O diabo pode estar endemoniado, mas por um caminho ele veio, por 7 ele vai correr. Ah, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Contra a tua casa não vale encantamento, diz Deus para alguém aqui nesta noite. Você recebe o peso desta palavra, irmãos? Então vamos voltar ao texto por causa do horário. Então o Senhor, quando veio aqui, ele veio com propósitos. Propósitos. Voltando ao texto, Jesus está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos. Tem uma frase aí fora que diz assim, ó, missão dada, missão cumprida. Aqui nós podemos enquadrar. Por quê? Porque tudo que Jesus veio para fazer, ele fez. Nasceu, cresceu, pregou, fez a obra, morreu, ressuscitou, está voltando ao céu. Aqui. Ele está confirmando, eu vejo o verso 8 do capítulo 1 do livro de Atos como uma confirmação de uma promessa. Lembra do dia que Jesus virou e disse assim, ó, vai chegar um dia, eu vou parafrasear, bem verdade que não está assim, mas você vai entender o texto que eu estou dizendo. Jesus disse assim, ó, vai chegar um dia que eu vou embora, mas eu vou embora para preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado eu volto, pego vocês e levo comigo. Só que nesse intervalo, Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou vos enviar o meu Consolador, e é ele que me glorificará. Aqui Jesus já deixou uma notícia. Ninguém dá glória a Deus porque é teólogo, irmão. Ninguém dá glória a Deus porque é profundo. Ninguém dá glória a Deus porque gosta. A gente só consegue dar glória se o Espírito de Deus estiver habitado em nós. O que eu vou falar aqui agora não é para arrancar glória a teu, não. Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Uma coisa eu digo, se você não tiver vontade na presença de Deus de dar um glória, é bom você rever os seus conceitos. Porque a carne não quer glorificar. Mas aonde o Espírito de Deus habita, eu estou sentindo Deus aqui. Se todo crente entendesse o valor da adoração, irmãos, a vida de muito crente seria diferente. Eu não dou glória porque quem está cantando eu gosto de ver cantar. Eu não dou glória porque o pregador é o meu preferido. Eu dou glória porque a glória é dele, a casa é dele, você é dele. E a tua vitória está na palma da mão dele. Eita Jesus. Mas vamos voltar ao texto aqui. A Bíblia diz que Jesus está se despedindo dos discípulos, confirmando a promessa que ele fez. Qual foi a promessa? Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Aqui ele está confirmando. Verso 8 eu vejo como se Jesus estivesse dizendo assim, lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia chegou, é agora, eu estou indo. Mas lembra que eu falei para vocês que eu não ia deixar vocês só? Fica tranquilo que eu vou cumprir. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Nota de rodapé, ele já está aqui, irmãos. Você sabe que tem frase que parece que é frase de jargão de pregador, mas não é não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar na Zona Leste de São Paulo, Assembleia de Deus do Ipiranga, lá no Jardim Sinhá. Hoje o bairro mudou o nome, chama Jardim Continental. Eu estive pregando ali e no final da mensagem, o pastor falou, ora pelo povo, coloquei o povo de pé. Aí fizemos o apelo, veio umas pessoas na frente aceitar Jesus. O pastor chegou no pé do meu ouvido e falou assim, ora para Jesus curar também. Aí eu disse assim, irmãos, tem alguém enfermo que precisa de oração? Se para aceitar veio 2, 3, para oração, para cura veio uns 50. Aí eu, para separar, disse, irmãos, quem está aceitando fica aqui. E quem está precisando de oração para cura fica aqui. Quando eu disse isso, o Espírito de Deus falou comigo, diga para a minha igreja que eu estou passeando aqui. Parece óbvio, né? Mas se Jesus falou, está falado. Eu disse, Jesus manda dizer que está passeando aqui. A igreja respondeu em glória. Irmão, como é bom uma igreja que glorifica, viu, irmãos? Do jeito que o povo deu glória, Deus mandou outra mensagem e disse, e diga que eu estou trocando o sangue de alguém que entrou hoje aqui. Eita Jesus, quem precisa de cura, receba a cura. Quem precisa de milagre, receba o milagre. Ergue a tua mão e recebe a profecia. Deus te dá saúde no sangue, Deus te dá saúde nos órgãos. Eu repreendo nódulo, eu repreendo caroço, eu repreendo célula doente. Receba milagre de Deus aonde você está aí, agora, pelo peso da palavra. Eita Jesus, eita Jesus. Quando eu disse isso, irmãos, a igreja respondeu em glória. Uma moça na frente chamada Louise, ela começou a tremer. Uma adolescente, digo moça, mas era uma adolescente. Mais tarde ficamos sabendo, a menina tinha 13 anos de idade. Uma moça de pele morena, ela começou a tremer. Ela tremia tanto que a impressão que dava a todos é que ela não ia ficar de pé. Tanto é que a mãe dela se levantou, veio por trás dela e segurou ela por trás, sustentando ela pelas costelas. Quando eu vi aquela cena, a igreja respondendo em glória, eu vi aquela cena, era óbvio que Deus estava falando com ela. Mas Deus falou comigo, pega o azeite da unção. Eu olhei para o altar como dos irmãos e vi o azeite. Deus falou comigo, e peça para esse homem nas tuas costas descer e ungir a menina. Aí eu olhei e falei, irmão, não estou mandando não, é Deus quem pede. Deus manda dizer para o senhor pegar o azeite e ungir essa menina. A unção triplicou. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha. Pai e filha.
Porque tem milagre que não está na mão de profeta, não. Tem milagre que está na palma da tua mão, meu irmão. Eita, não deixa o diabo se andar no meio da tua casa, não, viu? E nem fica correndo atrás de profecia para Deus entrar lá, não. Receba a unção na mão. Chegue na tua casa, erga a mão, determina. Ele vai sair, porque lá não pertence a ele. Você pode dar autoglória por esta palavra? Eita, Jesus dos crentes. Eita Deus, eita Deus, eita Deus. Receba milagre da parte de Deus. Depressão, opressão, síndrome do pânico. Hoje Deus está dizendo, vai bater em retirada da casa de crente que entrou hoje aqui. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Anda tio labachai. Pai e filha. Pai e filha. E detalhe, com leucemia. E já tinha feito a primeira sessão de quimioterapia. Eu não sabia, mas a igreja de Jesus sabia. Aí ungiu, acabou. Eu fui embora, minha esposa, nós éramos recém-casados, fomos embora, deixamos a igreja debaixo de uma apoteose de glória. 6 meses se passaram. Quantos meses eu disse? Eu recebi um convite para pregar no encerramento de tarde da bênção do outro lado da Zona Leste. E aí eu estou ali na tarde da bênção, a última tarde da bênção do ano daquela igreja, estou sentado no púlpito, nas cadeiras da frente tinha uns irmãos olhando para mim e me deu tchau. Eu sou ruim para guardar a fisionomia, mas me deu tchau, receba tchau também. Aí quando acabou o culto, os irmãos chegaram em mim e falaram assim, lembra de nós, pastor? Não lembro. Nós somos do Jardim Sinhá. Quando falou Jardim Sinhá, na hora eu lembrei. Falei da Louise. Eita, irmão. Que foi uma noite tão marcante que nós saímos dali cheios da glória de Deus. Aí ela disse assim para mim, da Louise, o pai dela não pôde estar, porque ele está de serviço. Mas vimos o nome do Senhor na faixa, no banner, na porta da igreja. E ele disse, algum irmão da igreja, fala lá o que Jesus fez com a Louise. O Jesus falou no sábado. Na segunda, o pai levou a filha para tomar a segunda sessão de quimioterapia. Mas quando chegou no hospital, virou para o médico e falou, médico, posso fazer um pedido para o senhor? O médico disse, se estiver no nosso alcance, dá para o senhor fazer uma nova bateria de exame na minha filha, porque minha filha está curada. Aí o médico olhou para ele e falou, mas quem disse que sua filha está curada? Na época eu era magrinho. Ele disse assim, um rapaz magrinho que pregou sábado na igreja, disse que Jesus estava passeando na igreja e trocando sangue de crente. O médico olhou para ele e falou, senhor, quantos anos você tem para acreditar nessas conversas? Se mudar sangue, curasse leucemia, transfusão de sangue resolvia o problema. Não caiu um fio de cabelo do corpo da tua filha e nem da cabeça. Aonde tiver um pelo vai cair. E ninguém está prometendo cura, o médico diz. Pelo contrário, a enfermidade pode voltar numa reação mais agressiva e matar tua filha. Agora o senhor está dizendo que Jesus passou, trocou sangue. Aí o pai olhou, não deixou esmorecer não. Porque crente que fica ligado no culto, ele está conectado com a palavra. O pai falou, é porque você não foi no culto. Se o senhor estivesse no culto, o senhor ia ver o que Jesus fez lá. Eita, Jesus. Resumindo, o pai disse, eu pago o tratamento da minha filha, o convênio é da empresa, eu quero que faça uma nova bateria de exame. E do pai insistir, fizeram uma nova bateria de exame. O médico ficou confuso, pediu uma outra confirmação. Não acreditou, pediu uma terceira confirmação. Chamou a família, fez uma reunião e disse, olha, o que o homem fez eu não sei. Mas se vocês conhecem ele, pede para ele continuar fazendo o que deu certo. Não tem célula cancerígena. Eita, você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? É Jesus dizendo, olha, eu vou, mas ele vem. E o verso 8 diz o quê? Que Jesus estava dizendo o seguinte, quando ele chegar, olha o que diz assim, vocês vão receber a virtude. Tem tradução que diz, vocês vão receber o poder. O original diz a virtude. Diga comigo, virtude. Virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e a virtude bíblica. Eu não quero falar das 4 primeiras porque não faz parte disso aqui. Mas eu quero falar da 5ª, que é a virtude bíblica. A virtude bíblica, se você prestar atenção aqui no decorrer da mensagem, você vai entender o que Deus está dizendo. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução grega, que quer dizer Shail, Araté e Dunamis. Traduzindo aqui, Jesus estava dizendo o seguinte, vocês vão receber Shail do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber Araté do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber Dunamis do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Se você traduzir isso aí para o português, Shail, Araté e Dunamis é valor, caráter e poder. Jesus estava dizendo, vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba que quando eu falo de valor e caráter, a igreja glorifica, mas não glorifica do jeito quando se fala de poder. Porque nós pentecostais queremos falar de poder.
Falou de poder, bater o pé e dar uma rajada com a gente mesmo. Só que eu vou te dar uma notícia, só pode ter poder quem Deus trabalha no caráter. Oh, Jesus. Pastor, me dá liberdade que eu vou deixar essa mensagem aqui nesse altar aqui. Não adianta vir querer fazer cara de profeta, falar em línguas, baixar no pé só, mas dentro da igreja é de um jeito e lá fora compra e não paga. Promete e não cumpre. Aqui dá glória e lá fora xinga. Poder de Deus não é só na hora do culto, não. Quem é aqui é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é no volante. Receba poder de Deus aonde você está aí. Mas Deus, preste atenção, Deus não quebra princípios. Vamos dizer junto? Deus não quebra. Deus não quebra. Então veja a ordem. Primeiro é poder, antes caráter e antes valor. Porque se eu não reconhecer o valor, Deus não trabalha no caráter. E se Deus não trabalha no caráter, eu não posso ter poder. Não adianta querer cortar caminho e vir no Mount Flow, Mount Fly, se não tem vida com Deus. Eita, Jesus, me ajuda a pregar aqui. Vamos por parte pra gente chegar. Irmão, tem coisas que é só quem vem de fora pra falar mesmo. E eu vou falar mesmo. Quem mandou me convidar? Diga comigo, valor. Ou tu tá achando que tu tá aí de graça, irmão? Ou tu tá achando que tu não tinha outro compromisso? Diz, não tem compromisso, já estão me convidando faz tempo pra pagar essa dívida, eu vou hoje lá. Eu vou te dar uma notícia, para você estar aqui e eu junto contigo, nós tudo adorando, dentro da mesma casa, não ficou preço de ouro, prata, euro, dólar e muito menos real. Custou sangue derramado na cruz do Calvário. Eu vou repetir, não é para você dar glória não, é para você guardar na tábua do teu coração. Ainda que tem gente querendo te jogar para fora, quem pagou preço não foi quem te persegue. Quem pagou preço derramou sangue na cruz. Oh, Jesus. Só que, dentro do reino, os vasos são de barro, mas tem hora que sai faísca. Viu? E tem pessoas que não entendem isso. Aí tem pessoas que dizem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja. Por quê? Tá me olhando feio, tá me perseguindo, tá me cortando, tá me podando. Fiquei sabendo o que falou. Meu irmão, e o inimigo é tão endemoniado, eu não tenho outro título para dar para ele. O diabo é um endemoniado. Ele fica bombardeando a tua mente, dizendo, sai daqui mesmo. Ninguém te vê, ninguém te enxerga. Viu? Só te lembra de você quando interessa alguma coisa, mas para eles você não tem valor. Mas Deus usa a mão de um poeta para escrever uma letra de um hino que é uma mensagem dizendo, eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que vou. Eu venho falar. Segura aí, segura aí. Que valor é esse, irmão? Que talvez se atividade de ponta cabeça não caia um centavo. Que valor é esse que se puxar teu saldo bancário tu não tem o saldo que tu queria? Que valor é esse que tu já passou na frente da loja de sapato, olhou pro sapato, mas um mês ainda não deu para tu buscar o sapato? Eu quero te dar uma notícia. O valor não está no pé, o valor não está no bolso, o valor não está no banco. Ele está em você. O Espírito. Cante. Até com gemidos. Só para ganhar tempo. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Declare, declare. Você tem um valor. Para encerrar, vamos lá? Você pode trocar esse cântico por a mão erguida e um glória de gratidão a Deus, porque Ele habita. Eita, Jesus. Ele habita em você. Agora deixa eu dar uma notícia aqui. Não adianta eu vir aqui querer massagear o teu ego dizendo que o Espírito de Deus habita em você, se o templo não estiver limpo. Tava gostoso dando glória, né, irmão? Mas eu não vim aqui agitar as águas, deixar você cheio do... Não, eu vim aqui falar a verdade. Quer saber se o Espírito de Deus habita em você? Essa casa for limpa. Jesus vai dizer que da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Deixa eu dar uma notícia. Você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento, irmãos? Se eu perguntar aqui, se a trombeta tocar, quanto sobe e dá um glória? Todo mundo vai dar glória. Mas quem conhece a intimidade, o interior de cada um, é só quem está no trono. Mas eu vou te dar uma pincelada para você ter uma noção e pensar em você, não no vizinho. Eu penso em mim, tu pensa em você. Quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento? É se o Espírito de Deus habitar em você. Porque foi Paulo quem disse, em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação. E tendo nele crido, fosse o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o Espírito Santo da promessa. É ele que se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Nota de rodapé. Quer saber se vai subir no arrebatamento? É só ter certeza que o Espírito de Deus habita aí em você. Irmãos, eu não sei como é que se chama em Botucatu, mas de São Paulo, da onde eu vim, em Catanduva, onde estou, terreno que o proprietário não cuida, lá nós chamamos de terreno baldio. Aqui também?
Olha que nome horroroso, irmão, baldio. Tudo que não presta, joga lá. É assim ou não é? Se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Lixo, joga lá. Entulho, coloca lá. Móveis velhos, coloca lá. Por quê? Porque se o dono não cuida, o vizinho não cuida. Mas quando passa alguém que olha para o terreno e faz um projeto ali no coração, diz, eu vou atrás do dono. Compra, limpa. Tem uns que são tão enjoados que cerca. E tem uns que vai além, que depois de limpar, comprar, pagar, limpar e cercar, ainda coloca uma plaquinha, proibido jogar lixo. Aqui acontece isso? No reino de Deus é a mesma coisa, irmão. O diabo joga entulho na vida do ser humano até o dia que ele aceita Jesus. Porque no dia que aceita Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca o Espírito de Deus na tua vida para habitar. Você pode dar glória por esta palavra, irmãos? Eu trabalhei numa loja, uma grande loja, varejista no Brasil. Eu não vou fazer propaganda dela porque ela não faz nada por mim. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Olha, irmãos, para nós sairmos na loja para vender, eu tive que passar pelo almoxerifado para aprender o produto. E a guerra estava no almoxerifado. Como que era as coisas aconteciam da seguinte forma: o cliente entrava na loja, procurava o vendedor e dizia, gostei desse produto, tira a nota, o pedido para mim. Você senta na mesa, tira o produto, ele vai no caixa, paga, vai no almoxerifado para retirar o produto. Dia de correria era uma tortura, porque nós tínhamos uma ordem. A ordem era o seguinte: ninguém leva nada daqui se não tiver com o carimbo escrito pago no ticket. Pode estar com o ticket pago, mas se não tiver carimbado, não pode levar. E aí que começava o problema. Principalmente aqueles dias comemorativos, como o dia de mães, que o filho esquece que tem mãe 364 dias do ano, mas no dia das mães ele lembra. Aí ele deixa o carro em cima da calçada, na contramão, deixa de todo jeito, de qualquer jeito, chega lá e fala assim, dá pra tirar rapidinho porque eu tô com pressa? Aí ele vai no caixa, paga, vai no estoque, quando vai retirar, aí começava o problema. Porque tinha uns que chegavam sem o carimbo. A gente dizia, senhor, tem que voltar lá no caixa para pegar o carimbinho escrito pago. Aí tinha uns que era mais esperto e dizia assim, mas o ticket não prova que eu paguei? Não, o ticket prova que pagou, mas tem que ter uma garantia que tá pago. E a garantia é o carimbo. Eu espero que você esteja entendendo minha linha de raciocínio. Tem gente que está pensando que Jesus morreu na cruz, ele já está salvo. Cuidado, hein? Jesus morto na cruz não está querendo dizer que você está salvo, não. Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. Senhor, mas eu quero morar no céu. Tem que reconhecer o preço pago. E qual que é o preço pago? O carimbo do Espírito Santo. Eita, Jesus. Ô pastor, e eu não aceitei Jesus. Então se você quiser subir no fim do culto, aceita Jesus, que se ele voltar essa noite, se você não aceitar, você não vai. Se estiver brincando de ser crente, desça do muro e seja crente de verdade. Se estiver afastado, renova a aliança hoje. Porque se a trombeta tocar, é só quem tem o penhor da garantia para não poder ficar aqui. Você pode dar glória por esta palavra, irmãos? Diga comigo, valor. Valor. Agora diga caráter. Olha, irmão, vai ser que nem consulta do SUS. Demora para chamar, mas quando chama é rapidinho. Eu vou te dar uma notícia. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Eu vou te falar por passos. Eu entro na igreja, com a vida toda torta. Não tem problema, ele me aceita do jeito que eu sou. Porque quando eu aceitei a ele, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheci o preço que tu pagou por mim na cruz. E quando eu reconheço o preço pago, que eu abro o coração, ele entra na minha vida e começa a mudar o meu caráter. Quem mente, não mente mais. Quem enrolava, não enrola mais. Quem xinga, não pode xingar mais, irmão. Tropeçou, bateu o dedinho do pé na quina da cama. Olha, teve gente que já fez assim, só de eu falar, daqui eu vi, irmão, daqui eu vi. Mas quando você não é crente, que você manda um receba, tu dá outro receba. Mas depois que Jesus entrou na tua vida, tu deu um receba, tu... Eita glória. Jesus muda a nossa vida, irmãos. Viu? Então eu reconheço o preço pago, ele entra na minha vida e começa a mudar o meu caráter. E caráter é diferente de reputação. O que é reputação? Reputação é que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. E por eu não saber quem é você, eu posso olhar para você e te julgar de forma errada. Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas. Você quer ver? Eu vou falar com o pastor aqui. Eu olho pro pastor Tiago e diz assim, ó, eu não vou com a cara do pastor Tiago, não. Eu falo pra irmã. A irmã fala, mas por que não? Não sei, ele tem cara de metido. Pra mim não desce. Mas você conhece ele? Não, não conheço, mas nem bate. Do primeiro dia que eu vi, já não bateu. Aqui não acontece essas coisas, não, irmãos. Aqui é amor à primeira vista, não é, irmãos? Só que os dias vão se passando. E eu vou me aproximando do pastor. A barreira vai caindo. Porque eu vou vendo que não é nada disso. Eu olhei e achei que era. Porque tem uma frase lá em Catanduba que diz assim, quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Ou seja, não adianta você vir na igreja e ver o pastor Isaías em cima do púlpito. Não adianta você vir na igreja e ver o profeta no altar. Não adianta você vir na igreja e ver o profeta no altar, fazendo cara de profeta, falando em língua, pulando no pé só. Aí você diz assim, eita, isso aí sim é homem de Deus. Você não conhece. Você não conhece, irmão. Quer saber quem é? Vai conviver. Eu olhar e achar é uma coisa, eu ter certeza é outra.
Até um dia da barreira cair, eu olhar pro pastor Tiago e dizer assim, pastor, eu não ia com a cara do senhor, não. Por quê? Não sei, eu achava o senhor metido, mas o senhor não é metido, não. Por que eu achei? Porque eu olhei e tirei a minha conclusão. Reputação. E reputação, geralmente a pessoa se faz de algo que talvez ela nem é. Se eu tô com a minha esposa, eu sou casado, então eu tenho que me comportar como um homem casado. Se eu tô com o pastor, eu sou crente, eu tenho que me comportar como um crente. Mas se eu tô sozinho, eu posso ficar à vontade, porque ninguém tá vendo. Ninguém, vírgula. O céu tá vendo. E aí, ó, sozinho você mostra o caráter. Você não vai mostrar a tua verdadeira identidade, irmão, quando você está acompanhado com alguém. É por isso que você vai ver casal dizendo assim, puxa vida, eu não sabia que era desse jeito, não. Depois que foi compartilhar a escova de dente, começar junto, foi enxergar o que é. Por quê? Porque eu olhei e achei, mas convivendo eu vi quem era. É diferente de reputação e caráter. Caráter, a pessoa vai mostrar de uma forma mais clara, geralmente, quando ela está sozinha. Agora tem uma frase que eu gosto que diz assim, quem é, é. Independe de onde está e com quem está. Eu vou traduzir. Quem é crente aqui, é crente em casa. Quem é crente aqui, é na empresa. Quem é crente aqui, é na escola. A mão é de crente, a boca é de crente, o olho é de crente, o ouvido é de crente, a mente é de crente. Tem crente aqui, irmãos? Irmãos, Deus não nos chamou para sermos melhor do que ninguém. Porque tem gente que se acha. Não aqui, lá nas outras bandas. Tem gente que se acha. Mas Deus não nos chamou para sermos melhor do que ninguém. Mas Deus nos chamou para nós sermos diferentes. É verdade ou não é? Se os irmãos forem em Catanduva e me ver durante o dia, os irmãos não vão me ver de terno e gravata, irmão. Só lá é 40 graus. Os irmãos vão me ver de calça jeans, camiseta, de preferência um chinelo havaiana pro dedo ficar assim, ó. Só para me tomar um refresco nos dedos, assim, ó. Mas isso não me deixa mais crente nem menos crente. Agora eu vou te dar uma notícia. Você já percebeu que quando a pessoa tem Deus na vida, você chega num lugar, você entra na empresa, chega na escola, a pessoa nem conhece o teu nome, mas olha para você e diz assim, você é crente, não é? Você diz, mas como você sabe que eu sou crente? Porque você é diferente. E sabe qual é uma das diferenças que o crente que tem Jesus tem, irmãos? Uma das coisas diferentes, eu não estou falando de usos e costumes, nada disso, irmãos. Não é disso que eu estou falando. Mas uma das coisas que mostra que nós somos diferentes é o idioma. O crente fala diferente. Eu espero que eu não vá agredir ninguém, mas eu não sou muito fã, principalmente de obreiro que fala na gíria. Não, eu não sou fã disso. Mano, meu, mina, Joe, brother. Aqui não, irmão. Que é varão, varoa, labareda, canela de fogo, tocha. E detalhe, não é o que está no mundo que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que pegar quem está no mundo. Tinha um frentista em Catanduva, ele continua na cidade, o moço, mas ele não é mais frentista de posto. E um dia eu passei, a gente passava na avenida, que nós morávamos para ir para casa, nós tínhamos que ir para passar pela avenida do posto, e eu abastecia sempre ali, a gente acaba se acostumando com algumas coisas, né? Eu pelo menos sou assim, açougue, eu só vou naquele, posto, eu gosto daquele. E aí a gente passava por ali, ele pegou amizade conosco, e ele tinha mania de chamar o povo de Mano Joe. Chegava lá no posto e dizia, aí Mano Joe, tudo bem? Vai colocar quanto hoje? E aquilo, bom, era só eu e ele, tudo bem. Mas começou a incomodar porque a gente passando pela avenida, ele assoviava, e o assovio dele parece uma sirene de ambulância, irmão. Ele assobiava e aí, Mano Joe? Isso não vai dar certo. Imagina os crentes me vendo, ó o pastor Mano Joe. Não, isso aí. Falei, não, eu vou ter que mudar esse idioma desse obreiro aí. Aí um dia eu saí de casa, pus a carteira no banco, e eu tô dirigindo, o sol lá é muito forte, minha Bíblia estava no painel do carro, aí para não entortar a capa da Bíblia, eu peguei a Bíblia e coloquei do lado. Quando eu cheguei no posto, eu procurei a carteira, aí eu peguei, tirei a Bíblia daqui, vi que minha carteira estava cá, coloquei a Bíblia em cima do painel do carro para pegar a carteira. Ele veio ao meu encontro, ele olhou a Bíblia, olhou para mim, olhou para a Bíblia, olhou para mim, aí disse assim, o senhor vai colocar quanto hoje? Falei, coloca X. Aí eu desci, ele olhou para mim e falou assim, o senhor é crente? Falei, pela bondade de Deus, eu sou pastor. Ele, puxa, que maravilha. Aí ele disse, qualquer dia eu vou visitar a igreja do senhor porque eu estou precisando. Falei, vai mesmo, vai lá. Nós estamos de porta aberta para te receber. Aí eu lembrei, falei, eu já preciso mudar esse idioma dele agora. Eu disse, rapaz, não leva mal não, mas posso te pedir um favor? Pois não, quando eu vim aqui, você para de me gritar, Mano Joe. Ele falou, eu ofendi o senhor? Eu falei, não, mas eu não sou Mano Joe. Se você puder me chamar de varão, tocha, labareda, é melhor. Irmãos, eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. E bem-aventurado é quem Deus chamou para ser. Eu não quero saber se o sol está de 40 graus. Se Deus me der a oportunidade de andar na rua com sol de 40 graus de Bíblia, podem me chamar de cafona, careta, quadrado, eu não quero nem saber. Eu quero saber quando a trombeta toca. Aí eu quero saber. Tem um vizinho nosso em São Paulo que ele me viu crescer. E eu chegava lá e dizia assim, tudo bem, varão? Como é que o senhor tá, varão? Eu cheguei de viagem, varão. Qualquer dia visita nós em Catanduva, varão. Um dia ele olhou para mim e falou, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você riu, irmão? Porque esse idioma não é dele, esse idioma é nosso. Não é ele que tem que conhecer, quem tem que conhecer somos nós. Mas não é o que está na boca dele que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que pegar na boca dele.
Eu disse assim para ele, não, eu chamo o senhor de varão, porque varão é uma palavra bíblica, quer dizer, no hebraico traduzido, quer dizer homem. Aí eu chego de viagem agora e falar, sobe aí, varão, como é que você tá, varão? Já chegou, varão? Vai embora? Vai com Deus, varão. Que caráter, irmãos. Deus me deu a oportunidade de pisar na Europa e na Itália. Não sei se você já viu eu falando isso, mas se você já viu, você vai ouvir de novo. Eu não mandei você cortar caminho na rede social lá, ficar escutando lá. Esse negócio dessas câmeras são terríveis, irmão. Você fala, quando chega no lugar, o povo já sabe o que você fala. Mas você pode estar em qualquer lugar do mundo, irmãos. A tua essência não é de outro lugar do mundo. A tua essência é de Botucatu. É assim, não é? Se você chegar em Catanduva, domingo à noite, nós te recebesse, no fim do culto, você parar para bater papo, alguém vai olhar em você e falar assim, você não é daqui, né? Ah, como que você sabe? Você fala diferente. Você é da onde? Eu sou de Botucatu. Aí você traz uns de Catanduva para cá e fala, você não é daqui, né? Não, de onde você é? Eu sou de Catanduva. Agora imagine você em outro lugar do mundo. Você pode estar vestido com a grife do país, aprender o idioma do país, morar no país, mas você não é de lá. Sua essência não é de lá. Sua essência é daqui. Mesma coisa somos nós. Não temos que ser melhor do que ninguém, mas Deus nos chamou para ser diferente. Por quê? Porque a nossa essência não é daqui. A nossa essência... Quando eu fui da Itália, entramos no hotel, aí um amigo que estava comigo falou assim para mim, você sabia que você está na terra do melhor sorvete do mundo? Falei, não, pois aqui é a terra do melhor sorvete do mundo. Aí ainda ele quis esnobar o idioma, disse assim, gelato italiano. Falei, o que é isso aí, varão? Sorvete. Falei, então em volta da praça eu vi bastante loja escrito gelato. Ele falou, é sorveteria. Eu falei, vamos tomar um sorvete? Ele falou, não dá. Eu falei, mas por quê? Você está sem dinheiro? Ele falou, não, porque ninguém sabe falar italiano. Como é que nós vamos pedir sorvete se nós não sabemos falar italiano? Eu falei, obreiro, mas para pedir sorvete você não precisa saber falar, meu irmão. Ele falou, como é que você vai pedir? Eu falei, igual a Sara. Quando chegamos em Catanduva, a Sara tinha 2 aninhos. Ela chegava no balcão, puxava a cadeira, quando ela queria 2 sabores, ela fazia assim, ó. Falei, por exemplo, você gosta de sorvete do quê? Morango. Aí que é mais fácil. Tu pega uma tonalidade de rosinha que tem cara de morango, aponta ele, é o morango. Vamos lá? Vamos lá. Ele falou, mas você vai pedir. Falei, então vamos lá. Chegamos lá, tinha 2 moças dentro, não sei se era uma cozinha, um refeitório, dentro de uma portinha assim. Aí eu fui para um lado do balcão, ele foi para o outro. Eu vi uma tonalidade de rosinha, eu falei baixinho assim para ele, vai não, vem cá. Aí ele veio e falei, ó, não tem tonalidade de rosa, não parece um morango? Ele falou, parece, mas vem do lado de cá. Quando eu fui do lado de lá, outra tonalidade de rosinha. Ele disse, mas esse aqui também tem cara de morango. Falei, é verdade. Agora complicou. Ele falou, não, complicou não, porque você falou que não precisa saber falar. Eu quero de morango. Aí nisso a moça veio ao nosso encontro e eu falei assim pra ele, baixinho, só não dá risada, que eu vou tentar pedir na língua dela pra ela não pensar que nós estamos tirando o sarro dela. Quando ela chegou, eu olhei pra ela e falei assim, eu quero sorvetito de moranguito. Ela olhou pra mim e falou, tudo bem, de que lugar do Brasil que vocês são? Falei, como que a senhora sabe que nós é do Brasil? Se nós está falando baixo aqui dentro. Ela disse, vocês estavam atravessando a praça, eu falei pra minha amiga na cozinha, dá uma olhada naqueles dois, ó. Até o jeito de andar dá pra ver que é brasileiro. Não, como eu tava andando eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, o mundo vê você passando, de lá vai um crente lá, ó. Você pode dar um glória por esta palavra. Diga comigo, valor, caráter. Agora diga poder. O crente tem que ter poder de Deus na vida, irmão. E agora eu peço pra você segurar o teu glória. Segura o glória, pra você me entender. Não adianta cantar bonito. Tem que cantar com poder. Não adianta tocar muito, com todo respeito aos músicos aqui. Tem que tocar com poder. Se Davi fosse se preparar para tocar para Saul, Saul estava endemoniado até hoje. Mas Davi já estava pronto e com o dedo cheio do poder. Porque quem tem até na ponta dos dedos. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos. Pedro na sombra, Paulo nas vestes. Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus diz que os sinais seguirão aos que crê. Se você crê, receba poder de Deus para cantar, tocar, pregar, adorar. Você pode dar outra glória por esta palavra, irmão? Poder. Olha, irmão, nesses dias que nós estamos vivendo na terra, se o crente brincar de ser crente, ele vai passar vergonha. Viu? Se o crente brincar de ser crente, ele vai passar vergonha. Ele vai ser igual Sansão quando caiu na mão dos filisteus, vai servir de palhaço na mão do inimigo. O crente tem que se revestir de poder. Vamos dizer junto? Se revestir de poder. Tem que ter poder. Esses dias eu estava viajando para Minas Gerais, aí na hora que eles compraram a minha passagem de volta, eu tive que fazer uma escala no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ir para São José do Rio Preto para chegar em casa. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, o aeroporto estava todo enfeitado. Eu ia pedir para não fazer fundo musical, por favor, irmão. O aeroporto estava todo enfeitado com uma decoração, não vou entrar em detalhes porque ele está filmando, mas toda enfeitada com uma decoração promíscua, um clima pesado. Não posso entrar em detalhes por causa das câmeras, irmãos. É uma bênção, mas ao mesmo tempo é um obstáculo. Mas eu disse para um senhor que estava do meu lado, falei, rapaz, mas que clima estranho, né? Umas decoração pesada, umas decoração estranha. Uns jovens meio diferente, falei para o senhor. Ele disse assim para mim, o senhor não sabe quem fez o show ontem aqui no Brasil e aqui na praia de Copacabana? Aquela cantora endemoniada. Ela fez o show no sábado, no domingo eu passei por lá. Irmãos, não dava para um pai de família andar de mão dada com a esposa e com os filhos naquele lugar. Um lugar pesado, uma sensação obscura.
Eu fiquei pensando e falei para minha esposa quando nós chegarmos em casa, nós precisamos se revestir do poder de Deus. Tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo não, irmãos. O crente precisa de graça, de unção. Só para os irmãos terem uma base. O que eu vou falar aqui eu não posso me aprofundar, porque o horário não permite e eu não quero entrar e me perder no meio do caminho sem poder achar a saída. Eu tenho 46 anos de vida. Eu sou nascido e criado na igreja. Frequentei o circo de oração na igreja da minha mãe até uns 35 anos. Eu sou de um tempo, e não sou velho não, mas eu sou de um tempo que a pessoa chegava na igreja sem ser liberta. O diabo já manifestava lá na porta para a pessoa não entrar. Quem é que viu isso aí? Mas o que a igreja fazia? A igreja mandava uma rajada de glória, o diabo saía, a pessoa entrava e não saía mais. O diabo ia embora, mas a pessoa ficava. Eu sou de um tempo onde a pessoa entrava no lugar e não era liberta. Para ser liberta tinha que se manifestar. E eu cresci naquele meio. A gente era pequenininho, minha mãe dizia assim, não precisa ter medo não. Só clama pelo sangue e fica ligado porque Deus está conosco aqui. Mas a gente via a pessoa ruivar, rosnar, rolar no chão, andar que nem cobra sem mexer as pernas e as mãos. Aquilo dava um temor, irmão. A gente pensava 10 vezes para fazer coisa errada por aquilo que nós tínhamos visto. Hoje, eu vou só pedir uma nota de rodapé aqui para os irmãos. De janeiro até julho, quantos cultos você foi que você viu ele se manifestar para sair? Sabe por que não vê mais? Porque eu vou falar aqui, tem muita base, viu, irmãos? E é peso mesmo, para ficar na nossa alma. Sabe por que ele não se manifesta mais? Porque ele sabe que se ele se manifestar, a igreja vai temer, vai orar, se revestir para expulsar. Ele mudou a estratégia nesses dias. Perceba que ele não quer mais fazer barulho. Ele quer entrar, sentar, dar glória, chorar e voltar para casa com a pessoa. Mas eu vim aqui dizer que hoje Deus vai derramar poder neste lugar. Eita, glórias ao nome de Jesus. Se ele entrou, se escondeu, está camuflado, hoje a casa dele vai cair. Ele pega o lixo dele, a muamba dele, a mentira dele, o engano dele, porque aqui não é lugar dele. Você pode dar outra glória por esta palavra, irmãos? Anda calabachou. Olha, irmão, se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer é dar glória, dar aleluia, falar em línguas. Não se engane, não. Lembra de Paulo? Com aquela epitonisa? Paulo passando e a mulher gritando, eis aí o grande homem de Deus. Falou um dia, falou 2 dias, mas no terceiro Paulo disse, essa adoração aí tá esquisita. Olhou para ela e disse, seja liberta agora. Ela foi liberta, mas não estava dando glória? Estava. Não estava adorando? Estava. Não estava dizendo que era homem de Deus? Estava, mas não era de Deus. É uma das artimanhas que o adversário tem feito nesses últimos dias dentro das igrejas. Nunca vimos tanto escândalo, irmãos. Nunca vimos tanta devassidão em cima dos altares, com todo respeito, no meio dos músicos. A pessoa canta, prega, toca no pecado, como se não tivesse acontecendo nada. Mas vai chegar um dia. Oh, Jesus. Olha, irmãos, eu falo para os irmãos de Catanduva, irmãos, não deixa faltar fogo no altar. Não pode faltar fogo no altar. Porque se tiver fogo no altar, o fogo arderá continuamente sobre o... Arde aqui e reluz aí. Queima aqui e acende aí. Eita, glórias a Jesus. Crente tem que cantar com poder, tocar com poder, erguer a mão para adorar com poder. Oh, Santo de Israel. Se o crente nesses dias, irmãos, brincar de ser crente, vai passar vergonha. Mas o crente, Deus nos deu o privilégio, nós temos que estar revestido de... Eu fui pregar numa cidade chamada Itobi, na região de Mococa. Eu preguei lá sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Sábado à noite a igreja lotada, domingo à noite a igreja lotada, domingo de manhã nem tanto. As irmãs, donas de casa, cuidando do almoço, mas estava cooperado. Um ministro de louvor cheio de Deus. Violão elétrico na mão, microfone na boca, e ele chama na igreja para adoração. Me lembro como se fosse hoje do hino. O Espírito de Deus está aqui. E ele cantando dizia, erga a mão, adore a ele. Fale alguma coisa bonita para ele, peça para ele habitar em você. E eu estou ali adorando a Deus. Na linha de frente tinha um menino magrinho, de terninho, gravata, cabelinho penteado de lado assim, olhando para mim. E uma coisa, irmão, é você correr os olhos e os olhos cruzarem. Outra coisa é você parar olhando no olho. Não incomoda, irmão? Se eu começar a olhar no seu olho, não incomoda? Aí eu estou adorando, olhei para o menino de olho em mim. Mas eu estou correndo os olhos, prestando atenção na igreja, quando eu olhei para ele de novo, ele de olho em mim. Aí eu estou adorando, olhei para ele de olho em mim. Aí aquilo começou a me incomodar. O ministro do louvor disse assim, erga a mão para o céu, adora ele. Eu ergui as mãos para o céu. O ministro disse, desocupa a outra mão, erga as 2 mãos para o céu, eu ergui as 2 mãos. Olhei para o menino, ele de olho em mim, com as 2 mãos erguidas. Aí um braço meu cansou, eu abaixei. Quando eu abaixei olhando para ele, ele abaixou olhando para mim. Não, esse menino está me imitando. Eu abaixei a outra mão, ele abaixou. Eu ergui a mão, ele ergueu. Eu pus uma no bolso, ele pôs. Com uma erguida, ele uma erguida, outra no bolso. Está me imitando. Acabou o culto, ele subiu no púlpito e falou assim, o senhor vai estar aqui hoje à noite? Falei, vou. Eu vou estar também. E eu falei para minha mãe que quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Irmãos, eu não me senti vaidoso. Mas fiquei feliz. Obrigado. Ainda falei para ele que Deus te faça melhor, porque igual eu já tem eu. Que Deus te faça melhor do que eu.
Chegou no culto à noite, o pastor estava. Eu do lado do pastor falei pro pastor, o menininho lá na frente, mesmo terninho, olhando para mim. Aí eu falei pro pastor, pastor, o senhor tá vendo esse menino de terninho marrom aqui na frente? Ele falou, tô vendo. O senhor não sabe, de manhã um culto glorioso aqui. Quando acabou o culto, ele subiu no púlpito, olhou para mim e falou que quando crescer quer ser igual eu. O pastor me deu uma olhada assim, ó. Falou, não, senhor, irmão, é nós que temos que ser igual ao menino. Falei, pronto, a inveja já pegou o pastor, porque o obreiro é dele, falou de mim, ele não gostou. Mas quando o pastor contou do menino, eu vi que não era inveja, não. O pastor estava certo. O pastor falou, pastor, Deus usa esse menino de uma forma poderosa. O empresário mais rico da cidade aceitou a Jesus com esse menino. A mãe dele foi viajar, se chama Maria de Lourdes. Foi viajar e falou para filha, a mãe vai ficar 3 dias fora, feche as brechas. Você já vê que o crente é canela de fogo pelo idioma. Olha o que a mãe disse, feche as brechas. Não fique na calçada, não brinque na rua e preferência nem fica no quintal. Porque a mãe vai tuchar fogo no ninho do adversário e ele não vai gostar, ele vai vir aqui. Mas se você tiver ligado, a mãe bota fogo nele lá. Se ele vir aqui, tu bota fogo nele aqui e vai dar tudo certo. Ele disse, no segundo dia que a irmã Maria, o pastor falou na minha orelha, no segundo dia que a irmã Maria de Lourdes estava fora, o empresário chegou em casa para almoçar. E a mulher dele falando grosso, querendo quebrar a casa com um bando de crente, tentando expulsar o demônio. Ele não sabia, mas a mulher estava endemoniada e deram o endereço da mãe do menino. E o menino tinha acabado de chegar da escola. Quando o homem tocou a campainha, que o menino abriu a porta, ele disse, aqui mora uma senhora chamada Maria de Lourdes. O menino mora. Eu posso falar com ela? Não pode. Só amanhã à noite ou depois da manhã cedo que ela está viajando. Mas eu posso ajudar? Aí o homem disse, não, é porque eu cheguei para almoçar agora, tem uns crentes orando lá em casa e mandaram buscar tua mãe para resolver um assunto lá. Mas fica tranquilo, muito obrigado. Aí o menino disse, só amanhã à noite o senhor voltar, ela está aqui. Ele falou, não, mas não dá para esperar, tem que ser agora. Ele disse, mas é alguma coisa que o senhor quer deixar um recado? Aí o homem disse, não, minha mulher está toda torta, falando grosso, querendo quebrar a casa e não estão conseguindo trazer minha mulher de volta. Aí o menino falou assim, senhor, se o senhor quiser eu vou lá. Coisa boa, né, mano? O homem olhou para o menino e falou, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 13. Ele falou, eu te agradeço, mas eu tentei segurar, não consegui. Falaram que é espiritual, tem que chamar sua mãe para expulsar. Você não vai dar conta de segurar. Ele falou, não, mas eu não vou lá segurar, não. Eu vou lá fazer o que minha mãe faz, eu vou expulsar. Porque o Deus da minha mãe é o meu Deus também. Poder de Deus, irmãos, poder de Deus. Aí o homem disse, então venha. Abriu a porta, colocou o menino dentro. Quando chegou na casa, a governanta da casa tinha conseguido colocar a mulher com os crentes dentro do quarto, porque ficaram com medo dela se cortar nas cristaleiras da sala. Falou, doutor, ela está no quarto. Quando o empresário abriu a porta, entrou para dentro, o diabo não disse nada. Mas quando o menino entrou, o diabo deu uma gargalhada na boca da mulher, olhou para ele e falou, eu não gosto de você. Se fosse uns crentes, irmão, ia dizer, Senhor, me cobre com teu sangue, né? Mas o menino olhou e falou, nem eu, nem minha mãe também. E é no nome do Jesus da minha mãe. Sai dessa mulher aí, agora! Prepare a tua glória. A mulher caiu endemoniada, levantou liberta, foi feito o apelo. O casal aceitou a Jesus como Salvador. Aí eu só engoli seco. O pastor tá certo, aí eu tenho que ser igual a ele mesmo. Quando acabou o culto, ele veio no altar e falou assim, o senhor vai embora hoje ou vai embora amanhã? Eu falei, vou embora amanhã cedo. Ele disse, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu disse, quando eu diminuir eu quero ser igual a você. O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele ora no local, se o fogo vai. Se vier o Jordão. Na carne, na unção de ter. Quem tem glória dá glória. Eita, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Receba poder de Deus aonde você está. Vamos encerrar, irmão, por causa do horário. Olha o que o texto vai dizer. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis o quê? Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi? Então, nota de rodapé. Você nunca vai conseguir poder ser um testemunha de Jeová. O máximo que dá para você ser é um testemunha de Jesus. E aonde vai ser testemunha? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Tem gente querendo chegar nos confins da terra se não passou nem por Jerusalém. E vou te dar uma notícia. O ponto de partida é em... O que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Por Jerusalém todo mundo tem que passar. Só que nem todo mundo vai ficar em Jerusalém. Mas nota de rodapé, tem gente que nunca vai sair de Jerusalém. E isso era importante a gente conhecer. Por quê? Porque tem gente que não entende. Eu estou na igreja há 30 anos, chegou o irmão ontem, aceitou Jesus, se batizou, quer pregar, começa a pregar, recebe convite, começa a viajar, prega fora, e eu de 30 anos falo, por que ele não eu? Eu estou aqui há tanto tempo, ele chegou ontem, é porque a porção dele é uma, a minha é outra. Jesus me chamou para ficar em Jerusalém. Talvez Jesus chamou para ir para a Judéia. Tem uns que Jesus manda um pouquinho mais longe, vai para Samaria. E tem uns que Jesus sopra para longe mesmo, que chega nos confins da terra. Agora, o que seria de Jerusalém se ninguém ficasse aqui? É? Todo mundo querendo sair para os confins da terra e Jerusalém. Olha, irmão, o melhor lugar que nós temos para estar é onde Deus nos colocou. A minha mãe ama planta. Minha mãe passou, viu uma planta, ela quer uma muda. Temos uma vizinha em São Paulo chamada Dona Iraci, que deu uma mudinha de uma flor bonita para minha mãe. Minha mãe pegou aquela mudinha de flor, levou para casa, trocou de vaso, pôs terra nova, colocou na mesa do centro da sala.
porque a flor parecia artificial, de cor viva. Minha mãe falou, vou colocar aqui, porque quando a gente recebe visita, aqui é o melhor lugar pra gente colocar, pra enfeitar a sala. Com 15 dias não tinha uma folha, não tinha uma pétala, matando a planta. Minha mãe encontrou a dona Iraci, falou, dona Iraci, tô matando a planta, você acredita? Trocou de vaso? Troquei. Pôs terra nova? Coloquei. Água um dia sim, 2 dias não? Sim. Então não é pra morrer. Pois tá morrendo. Mas engraçado, dona Dalva, essa planta é ribeirinha, aguenta chuva, aguenta sol, aguenta tanta coisa. A senhora colocou ela onde? Minha mãe disse, eu troquei de vaso e coloquei ela na mesinha do centro da sala. A dona Iraci disse, então é por causa disso. Ela não é de mesa de centro, não. Minha mãe disse, mas eu coloquei lá porque eu achei ela tão bonita e quando a gente recebe a visita não tem nada de bonito na sala, pelo menos tem a flor lá. A mulher disse, ela é bonita, mas não é pra estar no centro. Essa planta é bonita, mas ela gosta de ficar na janelinha da cozinha ou no murinho do quintal. Tem gente porque canta, toca, prega, que é o centro. Jesus talvez colocou na janelinha ou no murinho do quintal. Eu vou dar uma nota de rodapé, irmãos. É melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. Fica onde Deus te colocou, porque onde Deus te colocou é o melhor lugar que você pode estar. Olha, se Deus tem um propósito na tua vida, ninguém te impede. Amém ou não amém, irmãos? Jesus, quando me levou para Catanduva, talvez o senhor ouviu isso eu dizendo lá na igreja do pastor Evair, Lençóis. Não sei se o senhor se lembra, não sei também se eu falei, mas eu disse de uma experiência que Deus me deu, que quando me levou para Catanduva, falou assim, eu estou te escondendo naquela cidade. Puxa vida, eu fiquei tão decepcionado. Falei, Jesus, o senhor me trouxe da capital, perto do aeroporto, viajando, agora o senhor me trouxe aqui para me esconder? Mas enfim, eu não entendi. Mas hoje eu sei que o melhor lugar para nós estarmos é onde Deus nos Morando em Catanduva, já viajei para quase todos os estados. Já viajei para dezenas de países. Morando em Catanduva, eu fui para a América do Norte. Morando em Catanduva, escondido no esconderijo do autismo, já fui para a Europa algumas vezes. Morando em Catanduva, já fui para o Oriente Médio. Já fui para a Jordânia, já fui para Israel. Morando em Catanduva. Mas dá! Se você estiver no lugar que Deus te colocou, dá. Ninguém anda mais do que a igreja, irmão. Se você está na fiação, debaixo da obediência e no lugar que Deus te colocou, fica tranquilo. Ninguém vai barrar a tua chamada. Não precisa fazer propaganda, não precisa fazer stories, não precisa colocar em rede social, não precisa colocar um monte de hashtag para alcançar mais seguidores. Não, senhor. Se Deus quiser, Deus pega uma frase e joga no vento, sopra teu nome e ninguém vai segurar quem Deus te chamou. Deus me deu a oportunidade de viajar a alguns lugares. Por exemplo, quando eu estive em Foz do Iguaçu com a minha esposa, eu não tenho afeição por água. A água para mim é só para beber ou tomar banho. Não gosto de brincadeira com água. Nem para beber em culto eu sou bom de água, porque eu fui treinado na guerra. Esse negócio de andar banheiro, ficar bebendo aguinha na hora do culto, minha mãe, perceba que eu estou falando 1 hora e não bebi, porque eu fui bem treinado, irmão. Mas enfim, então eu não sei se era muita água para pouco alambrado. Aquela cerquinha é muito baixa para a força da água. E quem estava conosco disse, vem pastor, olha aqui, o senhor nem sabe se o senhor vai poder voltar aqui outra hora. Achei ele olhando, mas era muita água para pouca cerca, irmão. Falei, não, esse negócio aí não dá certo, não. Mas eu fui criando coragem quando eu dei uma olhadinha assim, esbarraram em mim, irmão. Não, diga misericórdia. Quando esbarraram em mim, eu dei um pulo. Quando eu pulei, o cara que esbarrou em mim falou assim, me perdoa em nome de Jesus. Eu falei, ô varão, eu que te peço perdão. Ô, espera aí, você falou em nome de Jesus? Ele falou, você me chamou de varão? Já começou uma reunião de obreiro ali. O senhor é crente? Sou crente, também sou crente. Pode, senhor. Deixamos as quedas para lá e vamos trocar testemunho. O senhor é da onde? Do Espírito Santo. E o senhor? De São Paulo. De que ministério? Sou assembleano. E o senhor? Presbiteriano. Ele disse, o senhor faz o que na assembleia? Eu sou pastor. E o senhor? Sou pastor também. Falei, pastor, só Deus para marcar esse encontro, hein? Porque nós estávamos do lado da Argentina. O pastor falou para mim assim, só mesmo, meu amado. Eu saí do meu estado, você saiu do teu. Nós cruzar a fronteira para dar paz do Senhor na Argentina. Falei para ele, o senhor está fazendo o quê aqui? Ele falou, Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão.